Oi, ouvinte! Aqui é o Literatura Oral. Eu sou a Sabrina e hoje eu continuo comentando Ensaios sobre a Cegueira, de José Saramago. Como é que tá aí do outro lado? Daqui de Santa Maria, o que eu conto é que o Silveira Podrão viralizou nas redes sociais, merecidamente. O Silveira é um cachorro super simpático que mora no campus da UFSM, que é a universidade onde eu estudei e onde eu tenho o vínculo do pós-doutorado, que inclusive está acabando. Vocês viram o Silveira? Inclusive, ele foi empossado como pró-reitor de assuntos caninos da UFSM, mas já era conhecido como reitor e dono da universidade por quem encontra com ele pelo campus. Eu postei um carrossel de fotos dele divulgando literatura oral e a publicação teve milhares de interações, como em tudo que o Sil aparece ultimamente. Para agradecer o Silveira, que me ajudou a tornar o nome do podcast conhecido por muita gente, eu vou compartilhar com vocês a principal mensagem do interesse dele, do Silveira, que é sobre a conscientização do não abandono de animais no campus e do não abandono em geral. Eu disse que o Silveira mora no campus, né? Isso porque ele tá lá há 10 anos, acolhido pelo projeto Zelo, que tu pode acompanhar e ajudar seguindo o perfil no Instagram, @ZeloUFSM. E o contato do Silveira é @SilveiraPodrão. Segue ele lá. O projeto Zelo acolhe os animais abandonados no campus e vive de doações. Não é ONG ou abrigo, é um projeto. Como eu sei que quem escuta o Literatura Oral não é nem de longe o perfil de quem abandonaria animais, eu vou reforçar aqui a mensagem para denúncia sempre que vocês souberem de abandono ou maus tratos. E para a gente cobrar das autoridades políticas públicas de conscientização e castração dos animais de rua, chipagem, controle de zoonoses. Enfim, não dá para esperar que os voluntários de ONGs e projetos deem conta de tudo. Quando acontece uma repercussão bacana, como foi a do Silveira, entra bastante doação, mas tem vezes que esse pessoal dos projetos tem mais dívida que saldo para ajudar os bichinhos. E eles precisam comer e receber cuidados veterinários todos os dias. É obrigação do poder público conscientizar, manejar e punir devidamente o abandono. Lembrando que no Brasil, o abandono de animais é crime desde 1998, previsto na Lei 9605, Lei de Crimes Ambientais. Não sei aí na região de vocês, mas por aqui eu tenho notado que sempre que tem eleição para vereador, muitos adotam a causa animal como mote da campanha. Então, a gente tem que acompanhar depois que eles se elegem. O que é que estão fazendo? Que trabalho os vereadores estão desenvolvendo por essa causa? E todos os peludos acolhidos pelo Zelo estão lá para doação mediante triagem. É muito bom encontrar os bichinhos pelo campus, rolar com o Silveira pela grama no sol. Mas pensem que quando chega a noite e tu vai embora para tua casa quentinha, o Silveira fica lá, esperando os alunos chegarem no outro dia. E ele também quer e merece uma casa quentinha. E quando chega as férias e tu não vai mais no campus, o Silveira e os outros bichinhos estão lá, querendo uma família para curtir as férias e uma caminha só deles. Então é isso, vamos cobrar as autoridades. Quem puder, adota, e quem não puder, ajuda o projeto. Mas nada de adoção por impulso. Pensa antes se tu tem tempo, dinheiro e paciência com a vidinha que tu vai assumir. E quem adotar o Silveira, eu acho que tem que se comprometer de levar o pró-reitor para passear no campus. Ele vai sentir falta do agito com a gurizada. Obrigada pelo post divulgando o LO, Silveira, queridão. Beijo! Voltando para o tema do nosso episódio, acho que Saramago ia adorar o Silveira. Acho que o escritor gostava de cachorro. Em Ensaio sobre a Cegueira mesmo, tem uma personagem cachorro, e em outras obras dele também. Ensaio sobre a Cegueira inaugura uma nova fase da escrita de Saramago, sobre a complexidade do ser, segundo ele próprio. A fase anterior era mais focada na exterioridade. Nessa fase, sobre a complexidade do ser humano, Saramago cria personagens sem nome, identificados pela categoria social,
por alguma característica que posicione essas personagens na sociedade, como a mulher do médico, o menino estrábico, o velho da venda no olho. Mas são personagens bem desenvolvidas na sua individualidade, são aprofundadas. Não têm nome, mas têm riqueza psicológica. E isso é interessante, a gente não sabe o nome das personagens, fala delas por um referencial, mas conhece essas personagens a fundo. Não tem nome, mas são quase humanas. Outra característica dessa fase é a não identificação espaço-temporal. Não é definido quando e onde as histórias acontecem. Dessa forma, as narrativas podem ser representativas de qualquer sociedade da contemporaneidade. Esse jeito de escrever é a figura de linguagem alegoria. O uso da alegoria acaba sendo a chave para a reflexão crítica proposta pelo autor. Mas tu não precisa entender a alegoria, saber identificar ou te preocupar com identificar qual figura de linguagem está sendo usada para aproveitar a leitura de Saramago. O trabalho com o ser humano é o ponto comum no projeto literário saramaguiano. Ele trabalha o ser humano na relação consigo, com o outro e com o mundo, como a gente vê em Ensaio sobre a Cegueira. O autor coloca ênfase na importância da ação humana consciente, na busca por sentido na vida, na percepção realista e interessada dos indivíduos para com os outros. Especialmente em Ensaio sobre a Cegueira, Saramago critica a alienação, critica a dependência e o comodismo no sistema político-econômico. Aponta para a necessidade de reflexão sobre a dimensão humana. Ensaio sobre a Cegueira não é uma história leve, calmante. É um soco no estômago, causa desconforto. Ah, Sabrina, então o livro é ruim? Pelo contrário, é ótimo. É uma história linda, mas é crua, é áspera. Tem violência extrema e pontos altos de ternura com o melhor do ser humano. É um livro que causa impacto, que fica com o leitor algum tempo, reverberando. Ensaio sobre a Cegueira é especialmente pesado, indigesto, com cenas bem difíceis, principalmente a cena da violência sexual contra as mulheres, que eu vou comentar logo mais. Vamos começar este episódio olhando para o título, Ensaio sobre a Cegueira. Depois desse, o autor escreve Ensaio sobre a Lucidez. Mas o que seria um ensaio? Na literatura, ensaio é uma forma de texto que combina criação ficcional, análise crítica, pode ter argumentação, reflexão por parte do narrador. Então, a gente pode pensar o ensaio como uma forma literária que chama o leitor de forma mais explícita, porque além da criação ficcional, traz ponderação crítica na voz narrativa. Ensaio, como gênero acadêmico ou jornalístico, se caracteriza justamente por conter opinião, por ser a construção de uma opinião a partir de exposição argumentativa. Em Ensaio sobre a Cegueira, tem cenas em que o narrador mostra e faz a crítica ao mesmo tempo. Mas apesar desse gênero textual aparecer no título, ensaio, o livro, Ensaio sobre a Cegueira, é um romance, enquanto formato literário. Então, é um romance que aponta para a forma reflexiva dos ensaios. É um romance que propõe que a gente veja essa história como um ensaio. Ensaio sobre a Cegueira tem uma adaptação em filme, de 2008, dirigido pelo cineasta brasileiro Fernando Meirelles, com dois atores bem conhecidos, Julianne Moore e Mark Ruffalo, e com a atriz brasileira Alice Braga. O filme tem uma fotografia meio branco-leitosa, que remete à cegueira branca. É angustiante também, mas a leitura é angustiante num nível mais alto para mim. Sempre a leitura nos provoca mais, eu acho. Eu estava lembrando que quem me deu o meu primeiro Saramago foi o meu professor de radiojornalismo, Paulo Roberto Araújo.
foi As Intermitências da Morte, um romance de 2005. Eu falei sobre esse professor lá no episódio 15 e falei também da importância das aulas de radiojornalismo na minha formação como comunicadora e, consequentemente, como isso refletiu na confecção do literatura oral. A obra de Saramago reflete sobre as mazelas do nosso tempo, reflete sobre o extravio da humanidade, da ética. No último episódio, a gente viu, num diálogo entre os cegos do quarto, a reflexão de que já eram cegos no momento em que cegaram. Eram cegos em relação a quê? Eles estão falando que o medo cega, mas as pessoas viviam com medo de quê antes de cegar? Será que a gente é cego para algumas questões? Quando a mulher do médico pensa em revelar que enxerga, o marido alerta que isso poderia ser ruim para ela, poderiam fazer ela de escrava. Ela diz que não aguenta ver dois cegos brigando por comida, lutando. Ele responde que lutar foi sempre, mais ou menos, uma forma de cegueira. O marido, cego, estava antevendo o que se tornaria aquele lugar quando disse que o mundo caridoso e pitoresco dos ceguinhos acabou e que agora era o reino duro, cruel e implacável dos cegos. Não dos ceguinhos, dos cegos. Então não mais dos coitadinhos, por assim dizer. Na opinião do médico, estar cego não tornou ninguém melhor. As pessoas são o que são, só ficaram cegas. Isso me lembra o início da pandemia, que tinha gente dizendo que a humanidade sairia melhor do confinamento. Lembra disso? No final, acho que saímos iguais. O que tu acha? Logo no dia seguinte desse diálogo do casal, acontece a cobrança pela comida. Os cegos maus exigem tudo de valor que os outros têm. Como eles têm uma arma e um cego de antes da epidemia, quer dizer, um cego que tem autonomia, que sabe ser cego melhor que os outros. Como eles têm isso, eles estão em vantagem e exploram os outros ocupantes do prédio do manicômio que estão trancados ali dentro. Vimos que a mulher do médico tinha pendurado num prego lá no alto a tesoura que ela trouxe por acaso na mala. E agora, com a divisão do manicômio ou com a imposição de um governo autoritário, ela está se sentindo ameaçada, vendo as pessoas próximas a ela ameaçadas. E ela acorda uma hora que está todo mundo ainda dormindo e olha para a tesoura, que obviamente só ela pode ver. Cito da página 152 da edição da Companhia das Letras, que eu tenho aqui, que eu comentei com vocês que conserva o texto original com o português de Portugal. Agora, com os olhos fixos na tesoura pendurada na parede, a mulher do médico estava a perguntar-se a si mesma: de que me serve ver? Servira-lhe para saber do horror mais do que pudera imaginar alguma vez. Servira-lhe para ter desejado estar cega. Nada senão isso. Fecha aspas. A gente viu que o governo da cidade onde acontece a história é autoritário. Muitos trabalhos críticos consideram que o manicômio ficou dividido entre cegos bons e ruins, com a camarata que estão os protagonistas representando a democracia, a ética, os valores humanitários, e a outra camarata representando o autoritarismo, o poder que oprime. Eu vejo de uma forma diferente. Eu reconheço essa interpretação como válida, mas eu acho que a melhor divisão entre democracia e autoritarismo é em relação ao tempo decorrido dentro do manicômio, e não em relação ao espaço necessariamente, sendo os primeiros dias a democracia, em que, embora tivessem escolhido um representante em cada quarto, o poder ainda era igualitário para todos os quartos. E no momento que um quarto se insurge contra todos os demais, é o autoritarismo, mas não que o prédio estivesse dividido, era somente um quarto ocupado pelo poder despótico, impondo regras autoritárias a todos os outros cegos, das duas camaratas. Calhou desse grupo autoritário estar na outra ala, que não a da mulher do médico. Mas eu vejo mais como uma divisão no tempo, entre antes e depois de eles terem tomado o poder à força, com arma e tiros, do que uma divisão física.
Ainda na página 152 tem um exemplo da ironia no texto de Saramago, num assunto que ele volta algumas vezes nesse romance, que é a tentativa de imposição da autoridade de homens sobre mulheres, de marido sobre esposa. E o narrador mostra isso no ridículo de tentar manter relações assim, num espaço em que as regras morais estão se diluindo. A mulher do médico decide levantar e explorar o prédio, dar uma olhada, e o texto diz assim: enfim, o que ela não queria era que o marido despertasse e desse pela ausência a tempo ainda de perguntar-lhe aonde vais, que é provavelmente a pergunta que os homens mais fazem às suas mulheres. A outra é: onde estiveste? Percebe o humor irônico na constatação de quais são as duas perguntas que os maridos mais fazem? Ela, a mulher do médico, vai inspecionar o quarto dos malvados, que estão retendo a comida, e fica sabendo que tem uma sentinela, um cego, claro, mas com um cajado. Ela consegue espiar dentro do quarto e saber que são 20 os cegos malvados. Esses cegos malvados recolhem as caixas de comida e levam para o quarto deles. Cada vez que os encarregados de cada quarto vão buscar a comida lá com eles, recebem menos do que é preciso para alimentar os seus companheiros de quarto. E sempre rolam alguns protestos. Cito da 161. Há sempre alguém que propõe uma ação coletiva organizada, uma manifestação maciça. Fecha aspas. Ou seja, o clima é tenso no manicômio, está se armando alguma revolta. A posse de uma pistola não deve garantir o poder eterno, até porque já se comentou que o número de balas é finito. Ainda que alguns morram e outros se machuquem, não é uma situação que fosse se sustentar por muito tempo. Dá para fazer de novo a analogia com a pobreza na sociedade. Eu tinha comentado que o tratamento das autoridades para com os cegos lembra muito o tratamento das autoridades reais para com os pobres, porque agem de forma a que os pobres fiquem confinados em determinadas áreas da cidade, espaços que já não eram valorizados. Assim como os cegos foram confinados num hospício desativado, e que fiquem lá, sem se importar se têm condições de viver com dignidade. Tudo é motivo para levarem tiros, os pobres e os cegos. A gente pode fazer a analogia dos pobres com os cegos dentro do prédio, porque naquele espaço em que foram confinados, sem nenhuma condição de viverem com dignidade, a autoridade não entra. E aí deixa espaço aberto para que bandidos tomem o comando. E a população, sejam os cegos no romance, sejam os pobres nas favelas, são sacaneadas duas vezes. São sacaneadas porque são esquecidas pelo poder público, que não garante o mínimo para a sobrevivência. E são sacaneadas pelos mau caráter que vivem nesse mesmo espaço. E foi o que aconteceu com esse grupo de cegos maus, ordenando que entregassem mais dinheiro e mais objetos valiosos se quisessem comer. Só que a maioria das pessoas já tinha entregado tudo na primeira cobrança. Os malvados passam para vistoriar os quartos, querendo mais pertences. E, cito da 164, ainda foram descobertos uns quantos relógios e anéis, tudo mais de homem que de mulher, fecha aspas, com uma crítica à honestidade dos homens. Esse grupo dos maus conta com um cego de cegueira convencional, que tem mais tato, tem autonomia para circular de um jeito que os outros não tiveram tempo de desenvolver, porque teria sido difícil que objetos escondidos pelos seus donos tivessem sido achados, considerando que ali ninguém vê. Mas é uma crítica da narrativa também à maldade de cegos estarem vilipendiando outros cegos, com a frase, abre aspas, por ter perdido a luz dos olhos, perdesse o farol do respeito, fecha aspas. Mas, ironicamente, a frase essa é dirigida pelos cegos maus aos outros, quando acharam ainda uns bens que julgaram valiosos e tentaram imputar aos que estavam escondendo o rótulo de mau caráter, quando os mau caráter são eles, que estão cobrando pela comida que é de todos.
Passou uma semana e os cegos maus avisam que agora querem o pagamento em mulheres. Eu comentei no último episódio que vinha aí uma cena de violência difícil de ler, e ela começa agora. Cito da página 165. Passada uma semana, os cegos malvados mandaram recado de que queriam mulheres. Assim, simplesmente, tragam-nos mulheres. Esta inesperada, ainda que não de todo insólita exigência, causou a indignação que é fácil imaginar. Os aturdidos emissários que vieram com a ordem voltaram logo lá para comunicar que as camaratas, as 3 à direita e as 2 à esquerda, sem exceção dos cegos e cegas que dormiam no chão, haviam decidido por unanimidade não acatar a degradante imposição, objetando que não se podia rebaixar a esse ponto a dignidade humana. Fecha aspas. É interessante que quando os cegos maus fazem essa cobrança por mulheres, eles cobram que tragam-nos mulheres, quer dizer, mulheres deviam ser levadas, o que coloca as mulheres numa posição passiva, né? Passiva porque estão sendo tratadas como objetos, e passivas porque objeto de troca, e passivas também porque elas vão ser entregues. E o que a gente vai ver depois é que as mulheres caminham por conta própria, né? Se dão em sacrifício, mas que os cegos maus tinham baixado a ordem, baixado a regra, pensando que elas seriam entregues. Quer dizer que os homens iriam agarrar essas mulheres e entregar elas como fizeram com os objetos. Num primeiro momento, todas respondem que não vão, que se os cegos maus não têm mulheres a quem recorrer, que se danem. Mas claro que a coisa não ficaria assim, porque se a ordem não for atendida, ninguém mais come. Vocês já escutaram que numa guerra, num espaço hostil, as mulheres são o grupo que mais sofre? Pois no hospício, as cegas têm de se submeter a fazer sexo com esses brutos em troca de comida, porque ali dentro se instaurou um ambiente de guerra ou de ditadura, sob o governo autoritário dos cegos malvados. Com esse aviso, as mulheres ficam apavoradas. Chamam os cegos maus de vários nomes, dependendo, abre aspas, lá da 166, dependendo da cultura, do meio social e do estilo pessoal das mulheres, fecha aspas. E por falar em dependendo do meio social de que cada mulher vinha, eu vou aproveitar para mencionar a contribuição da Juscelia, ouvinte do LO, e que comentou no último episódio sobre que a convivência forçada pela tragédia, a convivência de pessoas de diferentes camadas sociais num mesmo ambiente, lembra a tragédia que aconteceu aqui no Rio Grande do Sul ano passado, das enchentes que desalojaram várias pessoas em muitas cidades gaúchas. Muita gente teve que esperar a água baixar, ficando em abrigos, albergues, e ali ficaram moradores de bairros marginalizados e outros de bairros com mais recursos, mas que foram atingidos também. E essa diferença é um agravante daquela dificuldade, porque as pessoas carregam hábitos diferentes e do nada se veem tendo de dividir um espaço comunitário. A epidemia, assim como a enchente, atingiu a todos indiscriminadamente. Então, ali no hospício, tinha gente muito diferente, tendo que viver junto, né? Dividir quarto, tudo. A Juscelia também lembrou da relação de Ensaios sobre a Cegueira com a obra 1984, de George Orwell, que foi publicada em 1949. A Juscelia destacou que a mensagem mecânica repetida pelas autoridades para os cegos lembra as mensagens que as personagens de 1984 recebiam, sempre repetitivas e mecanizadas, impessoais. E também o confinamento, né? Por mais que em 1984 não fiquem restritos a um prédio, mas estão num ambiente vigiado. Muito bem lembrado, Juscelia. Eu não tinha me ligado dessa relação. Outro paralelo que ela faz é em relação ao simbolismo do rádio de pilha como o único meio de comunicação dentro do manicômio, o único contato deles com o mundo, e um acontecimento recente, que foi um apagão em abril agora, de 2025. A Juscelia mora em Portugal e contou que o apagão deixou Portugal, Espanha e uma parte da França sem energia elétrica e sem internet por umas 10 horas. Vocês ouviram notícias desse apagão?
E nisso, algumas pessoas, geralmente os mais velhos, foram lembrando que tinham rádios a pilha, assim como o velho da venda. Bem como no romance de Saramago, os mais jovens iam se chegando para as pessoas mais velhas com seus radinhos para escutar o que estaria acontecendo. E ela conclui lá no comentário dizendo assim, abre aspas, é impressionante como a obra de Saramago, escrita há décadas, continua dialogando não só com outros textos literários, mas também com eventos atuais, inclusive muitos ocorridos após sua morte, um verdadeiro clássico atemporal, fecha aspas. É verdade. Parece profético como o escritor tinha lucidez para decifrar e nos contar da nossa própria condição. Eu espero que a gente não precise cegar para nos dar conta da nossa humanidade. Ou talvez a gente já ande cego para algumas coisas. Obrigada por compartilhar nos comentários, Juscelia. Abração para ti. Saramago constrói esse conflito das mulheres precisarem ceder o corpo à vontade dos autoritários de uma forma que nos leva a pensar na condição da prostituição como um todo. É muito provável que na maioria das vezes a prostituição seja isso, mulheres sem saída, sem perspectiva, sem ter a quem pedir ajuda, precisando dispor do único capital que possuem, o corpo, para poder ter o mínimo para si e para os seus. Para quem depende dessas mulheres. Em Ensaios sobre a Cegueira, é mais que estupro, é exploração de um estado de vulnerabilidade, como o que acontece com mulheres em zonas de guerra, que para comer e para dar de comer aos seus, os corpos femininos precisam se submeter às maiores indignidades. Se Saramago quisesse somente contar que dentro desse manicômio, lá por uma de tantas, os homens que entraram desacompanhados e que não têm respeito nem vergonha, usam das artimanhas que podem para conseguir mulher, se fosse essa a história que o autor quisesse contar, ele poderia ter criado cenas de estupros quando essas mulheres vulneráveis precisassem caminhar sozinhas naquele espaço, indo ao banheiro, andando por ali, enfim. Mas eu entendo que o autor quer nos confrontar com uma outra realidade, que não é a da questão do estupro, mas é uma compra do corpo alheio, a compra de um corpo que não tem alternativa e se não ceder, não só não vai comer, como vai ver os seus definhando. Eu acho que Saramago está nos convidando a pensar no que empurra mulheres e corpos desesperados à prostituição e em como esses corpos ficam vulneráveis e sem escolha quando se instaura uma ditadura ou uma milícia ou alguém tem uma arma e se impõe e pronto. Na narrativa são as mulheres que são requisitadas, às vezes são corpos masculinos também na vida. Isso me remete à prostituição em áreas de vulnerabilidade extrema, como zonas de garimpo, indígenas completamente abandonadas por qualquer poder público e à mercê de garimpeiros e grileiros e exploradores da floresta amazônica, hoje em 2025. Que para comer, uma vez que essa exploração criminosa reduz a área de cultivo das populações indígenas, para comer precisam se submeter ao inimaginável, além de serem emboscadas em estupros e mortas. Lembrei também de uma passagem em Caliban e a Bruxa, de Silvia Federici, em que ela conta que desde tempos remotos mulheres seguiam exércitos nas guerras. Não porque quisessem ou achassem divertido seguir os bonitos guerreando, mas por total falta de opção e de perspectiva. Mortas de fome e precisando alimentar filhos e idosos da família, muitas vezes mulheres não tinham outra alternativa que seguir esses bandos e se deixar usar em troca de umas migalhas. Também lembrei desse livro da Silvia Federici numa frase de Ensaios sobre a Cegueira, de quando os cegos maus avisam que a comida passa a ser vendida. Abre aspas. A comida passa a ser vendida. Quem quiser comer, paga. Fecha aspas. Isso está lá na página 140. Federici fala do começo do cercamento dos campos na Europa, lá nos antigamente, o início da propriedade privada e, consequentemente, o começo da pobreza extrema, com gente passando fome.
Enquanto os campos eram de cultivo coletivo, os pobres até podiam ser pobres, mas não eram miseráveis a ponto de passar fome. Mas aí botou cerca no campo e disse: esse campo é meu, todo cultivo é meu, todo excedente será vendido e o lucro é meu. Foi a mesma coisa com a comida no manicômio. Era pouca, mas era de todos. Um dia, alguém com uma arma pegou primeiro e disse: é tudo meu, quem quiser comer, que pague. E iniciou o inferno. Os cegos malvados estabelecem um sistema de rotatividade entre os quartos, em que cada noite as mulheres de um dos quartos iriam atendê-los. O primeiro cego é representativo de homens machistas, que veem a esposa como propriedade. Avisou que mulher dele não iria participar, como se estivesse proibindo a ida numa festa. Mas a mulher dele se impõe e diz que o que as outras vão fazer, ela vai ter que fazer também. Cito da página 167. O primeiro cego começara por declarar que mulher sua não se sujeitaria à vergonha de entregar o corpo a desconhecidos em troca do que fosse, que nem ela o quereria, nem ele o permitiria, que a dignidade não tem preço, que uma pessoa começa por ceder nas pequenas coisas e acaba por perder todo o sentido da vida. O médico perguntou-lhe então que sentido da vida via ele na situação em que todos ali se encontravam, famintos, cobertos de porcaria até as orelhas, roídos de piolhos, comidos de percevejos, espicaçados de pulgas. Também eu não quereria que a minha mulher lá fosse. Fecha aspas. Que a minha mulher não quereria. Ele está tratando como se fosse uma festa, né? Que a mulher foi convidada para uma festa. A dificuldade, então, desse primeiro cego em ver a violência a que a mulher dele e todas as outras estavam à beira de ter que ser submetidas. Antes dessa ordem dos cegos maus, de que as mulheres têm que pagar com sexo pela comida de todos, alguns encontros sexuais já vinham acontecendo nos quartos, consensualmente, uns indo para as camas dos outros, com certa discrição, porque ninguém podia ver, mas podia ouvir. Ou seja, antes dos cegos malvados, outras personagens já sentiam necessidade de sexo e estavam se resolvendo com cordialidade, buscando e encontrando parcerias. Os que entraram desacompanhados, né? A ordem dos cegos maus revela a incapacidade desse grupo de homens de socializar com grupos dali para obter espontaneamente o que queriam. Com a cobrança pela comida, de dinheiro e de bens primeiro, eles se colocaram numa posição de autoritários. E dessa posição ficaria difícil negociar trocas de igual para igual, como devem ser, né, as parcerias de casais. Então, quando lembraram que estavam sem sexo, que sentiram necessidade, acharam por bem de explorar os corpos femininos em troca de comida, e não precisaram conquistar, convencer nenhuma delas. Teriam as mulheres por chantagem, por imposição, que é a linguagem do autoritarismo, que não consegue respeito, nem afeto, nem trocas verdadeiras e recíprocas por conta do seu capital humano, mas sim por imposição, se valendo do medo e da precariedade em que vive o povo. Os ditadores, que geralmente gostam de ter um culto à sua figura, com o povo pendurando fotos do ditador em casa, imagens do ditador espalhadas pelas praças, esses ditadores conseguem um amor, uma devoção por imposição, por coerção, por ameaça. E o que o povo entrega é medo disfarçado de admiração. E a prova disso é que assim que o ditador é deposto e substituído, essa devoção do povo dominado se volta imediatamente para o novo ditador. Assim é com os ditadores do manicômio, os cegos maus, que não conseguiriam sexo consentido, porque estavam massacrando os cegos com pagamentos injustos pela comida. Então, impuseram a rotatividade dos quartos para as mulheres irem até o quarto deles se dar em sacrifício, ou como eles tinham sugerido, que elas fossem levadas, pelos outros homens.
Em 2013, Saramago explicou que escreveu o ensaio sobre a cegueira para recordar o leitor de que usamos perversamente a razão quando humilhamos a vida, que a dignidade do ser humano é todos os dias insultada pelos poderosos do nosso mundo, que o homem deixou de se respeitar quando perdeu o respeito pelo seu semelhante. E a cegueira de ensaio sobre a cegueira é metafórica, é uma cegueira moral. Os cegos malvados eram 20 e eram só 7 mulheres no quarto das personagens principais, o quarto da mulher do médico. Então os maus já avisam que azar o delas, que no dia que for o quarto delas terão que se virar para atender todos os 20. No meio do protesto das mulheres, teve homem que dissesse que elas não dramatizassem. O que custava se voluntariar? Então as mulheres estão duplamente em desvantagem, porque alguns dos homens, os cegos maus, exigem os corpos delas para liberar a comida. E os outros homens não as defendem, não se indignam muito, porque afinal não é o corpo deles que está sendo solicitado. O único inconveniente, visto por alguns dos homens, como o primeiro cego, que a gente viu, é de ordem moral. É sobre ele saber que outros homens vão usar o corpo que ele considera como propriedade dele. Talvez a chateação dele pelo sacrifício que a mulher vai fazer seja até menor do que a raiva que ele passou quando soube do furto do carro. E as mulheres se resignam e dizem que vão se submeter para que todos tenham de comer. As mulheres se perguntam, e isso está lá na 168, que havemos nós de fazer? A mulher do médico levantou os olhos para a tesoura dependurada na parede. Fecha aspas. Começa o sistema de rotação pelos quartos mais próximos do quarto dos cegos maus. Enquanto isso, nos outros quartos, acontece um acordo silencioso de que as mulheres terão uma experiência sexual com alguém que escolham, ali no quarto, como que para guardar uma lembrança de ter se dado por querer, quando chegar a noite do estupro. Vou citar um fragmento da 169. Assim são os mistérios da alma humana, pois a ameaça, de todos os modos próxima da humilhação a que iriam ser sujeitas, acordou e exacerbou dentro de cada camarata apetites sensuais que a continuação da convivência havia debilitado. Era como se os homens estivessem pondo nas mulheres desesperadamente a sua marca antes que lhe as levassem. Era como se as mulheres quisessem encher a memória de sensações experimentadas voluntariamente. Fecha aspas. Agora um fragmento da 170, mas que continua com essa ideia. Darão, portanto, as mulheres à primeira camarata, lado direito, remédio às necessidades dos homens que vivem debaixo do seu mesmo teto, com exceção da mulher do médico, que, vá-se lá saber por quê, ninguém se atreveu a solicitar, por palavras ou mão estendida. Já a mulher do primeiro cego, depois do passo em frente que tinha sido a abrupta resposta dada ao marido, fez, embora discretamente, o que fizeram as outras, como ela própria avisara. Há, porém, resistências contra as quais não podem nem razão nem sentimento, como foi o caso da rapariga dos óculos escuros, a quem o ajudante de farmácia, por mais que se tivesse multiplicado em argumentos, por mais que se desfizesse em súplicas, não conseguiu render, pagando assim a falta de respeito que cometera ao princípio. Esta mesma rapariga, entenda as mulheres quem puder, que é a mais bonita de todas, as que aqui se encontram, a de corpo mais bem feito, a mais atraente, a que todos passaram a desejar quando correu a voz do que valia, foi, afinal, numa noite destas, meter-se por sua própria vontade na cama do velho da venda preta, que a recebeu como chuva de verão e cumpriu o melhor que podia. Fecha aspas. Uma cena que resulta poética, com a mulher do primeiro cego sendo agente da sua vontade, finalmente, e com a cega dos óculos escuros agindo de forma diferente de como ela vivia antes da epidemia, que tinha vários parceiros e fazia até dinheiro com esses encontros. E indo para a cama do velho da venda, do que a gente pode interpretar que essa moça buscava afeto, acolhimento naquele momento, mais do que performance ou sexo propriamente dito.
Com tanto que eu tô falando em sexo neste episódio, se o algoritmo não entregar bem este episódio, eu não sei o que precisa. E foi por esses dias de terror, pela proximidade do sacrifício que teriam que fazer, que acontece outra cena surpreendente envolvendo a cega dos óculos escuros, que é jovem e bonita. Vamos para a página 171. E putz, caiu bem na página 171. A mulher do médico tinha saído da cama para ir aconchegar o rapazinho estrábico que se havia destapado. Não se deitou logo. Encostada à parede do fundo, no espaço estreito entre as duas fileiras de catres, olhava desesperada a porta no outro extremo, aquela por onde tinham entrado num dia que já parecia distante e que não levava agora a parte alguma. Assim estava quando viu o marido levantar-se e, de olhos fixos como um sonâmbulo, dirigir-se à cama da rapariga dos óculos escuros. Não fez um gesto para o deter. De pé, sem se mexer, viu como ele levantava as cobertas e depois se deitava ao lado dela. Como a rapariga despertou e o recebeu sem protesto. Como as duas bocas se buscaram e encontraram, e depois o que tinha de suceder, sucedeu. O prazer de um, o prazer do outro, o prazer de ambos. Os murmúrios abafados. Ela disse: "Ó senhor doutor", e estas palavras podiam ter sido ridículas e não o foram. Ele disse: "Desculpa, não sei o que me deu." De fato, tínhamos razão. Como poderíamos nós, que apenas vemos, saber o que nem ele sabe? Deitados no catre estreito, não podiam imaginar que estavam a ser observados. O médico, de certo que sim, subitamente inquieto. Estaria dormindo a mulher? Perguntou-se. Andaria aí pelos corredores, como todas as noites? Fez um movimento para voltar à sua cama, mas uma voz disse: "Não te levantes." E uma mão pousou-se no seu peito com a leveza de um pássaro. Ele ia falar, talvez repetir que não sabia o que lhe tinha dado, mas a voz disse: "Se não disseres nada, compreenderei melhor." A rapariga dos óculos escuros começou a chorar. "Que infelizes nós somos", murmurava. E depois: eu também quis, o senhor doutor não tem culpa." "Cala-te", disse suavemente a mulher do médico. "Calemo-nos todos. Há ocasiões em que as palavras não servem de nada. Quem me dera a mim poder também chorar, dizer tudo com lágrimas, não ter de falar para ser entendida." Sentou-se na borda da cama. Estendeu o braço por cima dos dois corpos, como para cingi-los no mesmo amplexo, e inclinando-se toda para a rapariga dos óculos escuros, murmurou-lhe baixinho ao ouvido: "Eu vejo." A rapariga ficou imóvel, serena, apenas perplexa porque não sentia nenhuma surpresa. Era como se já o soubesse desde o primeiro dia e só não tivesse querido dizê-lo em voz alta por ser um segredo que não lhe pertencia. Girou a cabeça um pouco e sussurrou por sua vez ao ouvido da mulher do médico: "Eu sabia, não sei se tenho a certeza, mas acho que já sabia. É um segredo, não o podes dizer a ninguém. Esteja descansada. Tenho confiança em ti. Pode tê-la. Antes queria morrer que enganá-la. Deves tratar-me por tu. Isso não sou capaz." Murmuravam ao ouvido, ora uma, ora outra, tocando com os lábios o cabelo. Fecha aspas. Ah, não, gente. Ah, não. A mulher dele se sacrificando ao ponto de ter ido morar naquele inferno para cuidar dele, escondendo de todo mundo que enxerga, limpando, ajudando, fazendo de tudo um pouco, até enterrando o cadáver, e o médico escapulindo para a cama da moça bonita. Ah, não. Eu acho que desaforo tem limite. Ela tá ali, de pé, no quarto, vendo tudo, de perto da cama. Eu quero voltar lá numa frase da citação que eu li, em que o médico diz: "Desculpa, não sei o que me deu."
E aí o narrador entra imediatamente depois de uma vírgula e diz: de fato tínhamos razão. Como poderíamos nós, que apenas vemos, saber o que nem ele sabe? E aqui me parece que é o narrador falando direto com o leitor, concordando com o médico que está dizendo que não sabe o que deu nele, e que o narrador está dizendo para nós leitores: nem a gente que vê também não sabe o que deu em ti. Imagina, acho que tu que tá cego também não tá sabendo, né? Só para destacar essa característica do narrador e que entra logo assim, seguido de uma vírgula. Mas o que será que Saramago queria nos dizer com essa cena? Eu brinquei ali que assim não dá, que tudo tem limite. Imagina, a mulher que está suportando tudo que ela está suportando para ajudar o marido, vê ele transar com a outra. Mas Saramago, de novo, constrói poesia com essa cena. É poesia em prosa, é prosa poética. Essa cena da mulher do médico assistindo o marido transar com a moça nos diz muito sobre ela, a mulher. Ela é altruísta em um nível que ultrapassa qualquer sentimento pequeno de posse, de ciúme, de ego. Ela entende que aqueles dois corpos se acolhem num momento de intimidade porque os dois precisam de alguém que compartilhasse do mesmo drama. A mulher do médico entende que ele vai para a cama da moça buscando estar com alguém que está de igual para igual com ele, cega como ele, que entende o que ele está sofrendo de um jeito que a mulher não alcança, porque ela também está sofrendo, mas é um sofrimento de outra ordem. E assim, Saramago nos mostra que essa mulher que não foi acometida pela epidemia enxerga para muito além do que as pessoas costumavam enxergar. Ela consegue enxergar o outro na sua fragilidade e ser compreensiva apesar do próprio sofrimento. É muito bonito quando ela abraça esses dois corpos, o do marido e o da moça, deitados lado a lado, e ela também se despe, de certa forma, e também compartilha uma relação de intimidade com a moça, revelando seu segredo, dividindo com ela o fardo do segredo. E a moça revela que já pressentia e que o segredo está seguro. Essa cena é impregnada de moralidade e ética para além da moralidade superficial, da moralidade moralista, de fachada. Aquela moralidade lá do primeiro cego. É uma cena de respeito e moral humanitária. Não é por nada que essa mulher não cegou. Ela já via mais que os outros antes da epidemia. Ela consegue enxergar o outro enquanto ser humano digno de respeito em sua inteireza, para além de satisfazer interesses pessoais. A mulher do médico não enxerga no outro, seja o marido ou as outras pessoas, ela não enxerga no outro alguém a instrumentalizar para o seu interesse. O outro para ela não é utilitário, é completo e digno de respeito, sendo o que é. Essa mulher, portanto, não cega, ela enxerga a humanidade do outro. O pesquisador de Saramago, Davis Garlé, cita a valorização da razão em Ensaio sobre a Cegueira. Ele diz que na obra de Saramago, a racionalidade não é fonte de exploração e de egoísmo, mas que é a razão que conduz o grupo dos cegos protagonistas a sobreviverem. Ele cita o teórico Terry Eagleton, que diz sobre a razão o seguinte, abre aspas, citação do Eagleton. Relaciona-se com generosidade, com ser capaz de admitir a verdade ou a justiça da reivindicação do outro, mesmo quando ela vai contra os nossos interesses e desejos pessoais. Nesse sentido, ser racional não só envolve cálculo frio, mas coragem, realismo, justiça, humildade e nobreza de espírito. Fecha aspas. Eu acho que essa definição de racionalidade é perfeita para explicar a reação da mulher do médico quando vê o marido transar com a moça. Ela fica chocada, triste, se sente traída, mas acima de todos esses sentimentos individualistas, ela consegue entender que o que levou ele a buscar intimidade com essa moça foi alguma necessidade de estar com uma igual, com alguém que estivesse sofrendo como ele.
E a mulher do médico demonstra superioridade moral e olha para esses dois seres humanos com empatia. Dito isso, eu não sou a mulher do médico e fiquei indignada com essa cena. Ela tá ali ajudando eles, passando por esse inferno para não deixar ele sozinho. E o bonito, sabendo que ela tá por ali, que podia ver, não se controla e vai para a cama da outra mulher. Ah, não. Desculpa, Saramago, mas não. A noite seguinte é quando elas têm que ir se dar em sacrifício aos cegos maus. Caminham em fila até o quarto deles, com a mulher do médico à frente. Cito da 174. Uma fila grotesca de fêmeas mal cheirosas, com as roupas imundas e andrajosas. Parece impossível que a força animal do sexo seja assim tão poderosa, ao ponto de cegar o olfato, que é o mais delicado dos sentidos. Quando chegaram ao átrio da entrada, a mulher do médico encaminhou-se para a porta. Devia querer saber se ainda haveria mundo. Ao sentir a frescura do ar, a criada do hotel lembrou assustada. Não podemos sair, os soldados estão lá fora. E a cega das insônias disse: mais valia. Em menos de 1 minuto estaríamos mortas. Era como deveríamos estar, todas mortas. Fecha aspas. Elas se aproximam do quarto e escutam a algazarra dos 20 homens lá dentro. A narrativa mostra esses cegos maus como animais, relinchando. Eles mesmos dizendo que estão todos como uns cavalos, para dar conta da irracionalidade que governa as ações deles. Uma das cegas uivava de desespero. Eles, com as calças arriadas, se empurravam como hienas. Eles cercam as 7 mulheres no meio do quarto e o cego líder apalpa cada uma, conhecendo os corpos brutalmente. Passa em revista, escolhendo e humilhando esses corpos. Mais do que um estupro coletivo, a cena que segue é um combo de violências: sexual, moral, psicológica. Ao terror da situação, o narrador nos lembra das condições em que estavam não só todos os corpos, mas o ambiente. Todo mundo sujo, fedendo de não ter higiene naquele prédio. Tinha excremento nos corredores e nas camas. As pessoas hadias sem banho, as mulheres famintas. O ar pesado de fedor, os lençóis podres com as cobertas cebosas. Tanto que quando a moça dos óculos vomita, nem altera o cheiro do lugar, porque não tinha como piorar. O líder dos cegos maus escolhe a moça e a mulher do médico. Lembra que ele conhece a voz da mulher do médico? Daquela discussão em que ele diz que não vai esquecer a voz e ela responde que não vai esquecer a cara dele? Depois de estuprar a moça, manda que a mulher do médico chupe ele. Sério, algoritmo do YouTube, se tu não mostrar esse episódio, eu desisto de ti. E aí segue o seguinte diálogo entre eles, a mulher do médico e o líder dos cegos maus. Tá lá na página 177. Ou chupas ou bato-te, e não levas comida, disse ele. Não tens medo de que tu arranque a dentada? Perguntou ela. Podes experimentar. Tenho as mãos no teu pescoço. Estrangulava-te antes que chegasses a fazer-me sangue, respondeu ele. Depois disse: estou a reconhecer a tua voz e eu a tua cara. És cega? Não podes me ver? Não, não te posso ver. Então por que dizes que reconheces a minha cara? Porque essa voz só pode ter essa cara. Chupa e deixa-te de conversa fina. Não, ou chupas ou na tua camarata nunca mais entrará uma migalha de pão. Vai lá dizer-lhes que se não comerem é porque te recusaste a chupar-me e depois volta para me contares o que sucedeu. A mulher do médico inclinou-se para diante, com as pontas de 2 dedos da mão direita, segurou e levantou o sexo pegajoso do homem. A mão esquerda foi apoiar-se no chão, tocou nas calças, tateou, sentiu a dureza metálica e fria da pistola. Posso matá-lo, pensou. Não podia. Com as calças assim como estavam, enrodilhadas aos pés, era impossível chegar ao bolso onde a arma se encontrava. Não o posso matar agora, pensou. Fecha aspas. Então a ideia de matar esse criminoso passa pela cabeça da mulher do médico pela primeira vez.
Depois disso, ela passa pelas mãos de vários outros, assim como as outras mulheres, né? Que elas eram 7 e eles eram 20. Eles só deixam elas saírem quando está amanhecendo. Elas saem de mãos dadas. Uma delas não conseguia caminhar, tinha que ser amparada. Justamente a cega das insônias, que falou que seria melhor que elas estivessem mortas. E, no meio do caminho, de volta para o quarto, ela desfalece. Na página 178 diz: "Está morta", disse a mulher do médico, e a sua voz não tinha nenhuma expressão, se era possível uma voz assim, tão morta como a palavra que dissera, ter saído de uma boca viva. Fecha aspas. Os homens do quarto esperavam por elas na porta. Abre aspas. "Perguntar de que morreu alguém é estúpido. Com o tempo, a causa esquece, só uma palavra fica. Morreu, e nós já não somos as mesmas mulheres que daqui saímos. As palavras que elas diriam, já não as podemos dizer nós. E quanto às outras, o inominável existe. É esse o seu nome, nada mais." "Vão buscar a comida", disse a mulher do médico. Fecha aspas. Eles vão buscar a comida e a mulher do médico sai em busca de água para elas se limparem. E aí na página 181, encerrando esse capítulo, diz assim: "Quando o médico e o velho da venda preta entraram na camarata com a comida, não viram, não podiam ver, 7 mulheres nuas, a cega das insônias estendida na cama, limpa como nunca estivera em toda a sua vida, enquanto outra mulher lavava, uma por uma, as suas companheiras e depois a si própria." Fecha aspas. O pesquisador Garlet vê uma relação entre a cena da mulher do médico lavar as outras mulheres do grupo com a cena bíblica de Jesus lavar os pés dos apóstolos, que consta no Evangelho de João. Garlet explica assim, abre aspas, da tese dele: "A cena, contextualizada no todo de ações da mulher do médico, estabelece uma relação em nada incidental com o texto bíblico. Sobremodo, a homologia simbólica com o ato de Jesus de lavar os pés dos apóstolos, como um exemplo de humildade do Mestre para ser seguido pelos discípulos. A mulher do médico, considerando o todo de suas ações, encarna, portanto, uma idealização de conduta assemelhada ao humanismo de Cristo, cujo núcleo é o amor." Fecha aspas. Nisso de as mulheres terem se resignado e ido por passos próprios se dar em sacrifício aos cegos maus, para que todos tivessem comida, a gente pode ler a resignação das mulheres em geral, levando o mundo nas costas, a despeito do egoísmo masculino. Eu estou pensando aqui na situação das mulheres em zonas de conflito, da postura dos senhores das guerras, enfim, nosso momento atual, aí, nosso momento presente. Mundo afora, desde que o mundo é mundo, as mulheres fazem o que tem de ser feito para que todos sobrevivam. Os homens impõem suas regras pela violência, fazem guerra, destroem. As mulheres sacodem a poeira, levantam os escombros, reconstroem, alimentam os famintos, curam os feridos. Não é geralmente assim? Essa força do feminino de fazer o que precisa ser feito pelo bem de todos está ali na narrativa, mostrada nisso delas irem caminhando por conta própria para o quarto dos malvados, quando eles pensaram que elas teriam de ser levadas, contrariadas. Tinham ordenado: "nos tragam mulheres." Bom, se tu chegou até aqui e ainda não for inscrito, te inscreve no canal e deixa alguma interação que é para esse episódio atingir mais pessoas. Combinado? Continuando na narrativa, então. No dia seguinte, os cegos maus vão avisar as mulheres do próximo quarto que elas têm que ir pagar pela comida. Cito da 184. A mulher do médico, que antes tinha estado a contar uma história ao rapazinho estrábico, levantou o braço e, sem ruído, retirou a tesoura do prego. Disse ao rapaz: "Depois te contarei o resto da aventura." Fecha aspas. Quando a fila de mulheres do quarto ao lado passou para ir cumprir o sacrifício, a mulher do médico seguiu atrás delas com a tesoura. Cito da 185. Enquanto lentamente avançava pela estreita coxia,
a mulher do médico observava os movimentos daquele que não tardaria a matar. Como o gozo o fazia inclinar a cabeça para trás, como já parecia estar a oferecer-lhe o pescoço. Devagar, a mulher do médico aproximou-se, rodeou a cama e foi colocar-se por trás dele. A cega continuava no seu trabalho. A mão levantou lentamente a tesoura, as lâminas um pouco separadas para penetrarem como 2 punhais. Nesse momento, o último, o cego pareceu dar por uma presença, mas o orgasmo retirara-o do mundo das sensações comuns, privara-o de reflexos. Não chegarás a gozar, pensou a mulher do médico, e fez descer violentamente o braço. A tesoura enterrou-se com toda a força na garganta do cego, girando sobre si mesma, lutou contra as cartilagens e os tecidos membranosos. Fecha aspas. A cega, que estava sendo abusada por ele, sente o sangue no rosto, o sangue que espirrou, e aí ela grita. A mulher do médico vai até ela, coloca a mão sobre a boca e sussurra, cala-te, e puxa essa mulher para junto de si. O sangue do líder dos cegos jorra e começa uma confusão de gritos e empurrões quando os outros percebem que mataram o seu líder. Eles querem pegar a mulher que estava com ele, achando que foi quem matou. Por isso, a mulher do médico está abraçada nela para conter e proteger essa cega. Vou citar esse fragmento que começa na página 186. Quieta, ao fundo, a mulher do médico esperava a ocasião para escapar-se. Mantinha a cega firmemente agarrada, com a outra mão empunhava a tesoura, pronta a desferir a primeira punhalada se algum homem se aproximasse. Por enquanto, o espaço livre naquele sítio favorecia, mas ela sabia que não podia demorar-se ali. Umas quantas mulheres tinham encontrado finalmente a porta, outras lutavam para livrar-se de mãos que as prendiam. Alguma ainda tentava esganar o inimigo e acrescentar um morto ao morto. O cego das contas gritou com autoridade aos seus. Calma, tenham calma, vamos já resolver este assunto. E com a intenção de dar mais convencimento à ordem, disparou um tiro no ar. Foi nessa altura que a mulher do médico decidiu avançar. Desferindo golpes à esquerda e à direita, foi abrindo caminho. A mulher do médico não queria matar, só queria sair o mais depressa possível, sobretudo não deixar atrás de si nenhuma cega. Fecha aspas. Morto o líder, imediatamente o cego da contabilidade, aquele que já era cego antes da epidemia, pega a arma e se torna o novo líder. Quando consegue tirar todas as mulheres do quarto, a mulher do médico grita do corredor para esse novo líder. E isso começa na página 187. Parada à entrada da camarata, a mulher do médico gritou com fúria. Lembrem-se do que eu no outro dia disse, que não me esqueceria da cara dele. E daqui em diante pensem no que vos digo agora, que também não me esquecerei das vossas. Hás de pagar, ameaçou o cego da contabilidade, tu e as tuas amigas, mais os cabrões dos homens que lá tendes. Não sabes quem eu sou, nem de onde vim. És da primeira camarata do outro lado, disse um dos que tinham ido chamar as mulheres. E o cego das contas acrescentou, a voz não me engana, basta que pronuncies uma palavra ao pé de mim e estás morta. O outro também tinha dito isso, e aí o tens. Mas eu não sou um cego como ele, como vocês. Quando vocês cegaram, eu já conhecia tudo do mundo. Da minha cegueira não sabes nada. Tu não és cega, a mim não me enganas. Talvez eu seja a mais cega de todos, já matei e tornarei a matar se for preciso. Antes disso, morrerás de fome. A partir de hoje acabou-se a comida, nem que venham cá todas oferecendo uma bandeja os 3 buracos com que nasceram. Por cada dia que estivermos sem comer por vossa culpa, morrerá um dos que aqui se encontram. Basta que ponham um pé para fora dessa porta. Não conseguirás. Conseguiremos sim. A partir de agora, seremos nós a recolher a comida. Vocês comam do que cá tem. Fecha aspas. A mulher do médico, que já tinha passado horrores ali dentro, já tinha sido estuprada, visto uma companheira morrer, agora matou para virar o jogo e libertar todas as cegas da cobrança pela comida.
Mas o nosso episódio está ficando muito longo, então continuo comentando desse ponto no próximo episódio do Literatura Oral. Até lá, fiquem bem. Um abraço!